Muito bem. Hugo, eu não sei se você tem que permitir dá uma olhadinha, Hugo, se você tem que permitir a gravação, mas só se dá o allow ali, geralmente aparece. Muito bem. Ok. Então, bom dia a todos. Obrigado por participarem de mais uma sessão comemorativa do Sesc Centenário da publicação de Lomo Delinquente. Esse é o nosso quinto encontro cronológico, mas o quarto concreto. E a gente tem hoje o privilégio de receber o professor Hugo Santos, que é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas e que compartilha conosco de um interesse criminológico sui generis, né? São poucos os criminólogos críticos que prestam, eu acho, a devida reverência ao acúmulo da criminologia positivista e não colocam ela na sacola das criminologias ordinárias, né? Mas tentam compreender na sua complexidade a possibilidade de sua superação intelectual. A superação do ponto de vista dialético não significa descartar, jogar no lixo, né? Significa entender como degrau necessário para reflexões mais qualificadas. Se o conhecimento teórico crítico tem por projeto a emancipação, você não consegue superar uma realidade sem antes compreendê-la nos seus fundamentos. E é para tentar retomar o debate dessa obra, que de certa maneira pode ser considerada fundante, não pela sua precedência, como eu sempre digo, mas pelo efeito gravitacional que ela tem, né? O Lomo Delinquente atrai a crítica, atrai a pré-criminologia, a pós-criminologia, ela funciona mesmo como esse imã em relação ao qual se estrutura, né? Inclusive, parte do pensamento crítico que em algum momento pensou que a superação seria o espelhamento, como se a crítica, por exemplo, da neutralidade fosse tomar partido e se perder num subjetivismo, como se a renúncia à quantificação fosse a possibilidade de não ter explicações generalizáveis, né? Senão sempre particularidades singulares que impedem políticas públicas mais amplas. E tudo em torno dessa ideia, né, de que a síntese lombrosiana serve como pedra fundamental do enorme edifício criminológico construído depois. E é para isso que o professor Hugo está aqui, para somar nesse debate, principalmente depois do nosso último encontro, em que a gente tenta entender a tradução da obra lombrosiana, a sua incorporação, a sua recusa, em alguma medida também, pela tradição brasileira, né? Seria falso dizer que o Brasil simplesmente assimilou o lombrosianismo, ele já teve formulações originais, já teve críticas, né? Por exemplo, lá com Roquete Pinto, defendendo a miscigenação, versus outros autores defendendo a ideia de pureza racial, tentando trabalhar essa mistura de darwinismo com lamarquismo, mais o conceito de degenerescência, enfim, da complexidade do caldo cultural brasileiro, né, num movimento brasileiro de início de século de enorme urbanização, de industrialização, e tendo o mestre Lombroso no horizonte necessário, seja para refutá-lo, seja para elaborá-lo, seja para incorporá-lo. Então, muito obrigado, Hugo, né, do nosso feliz e súbito encontro no Congresso Ibero-Americano de Criminologia, lá em La Coruña. Veio imediatamente a ideia desse convite. É muito bom ter vozes plurais fora do círculo universitário mais restrito, sul-sudeste. Então, obrigado por acordar no dia de hoje para enfrentar um tema tão fascinante como espinhoso, né? Também é fácil se perder nesse labirinto lombrosiano prenhe de clichês. A palavra é toda sua, né? O professor Hugo já nos convidou com uma série de slides ilustrativos e para qualquer coisa, especialmente para questões técnicas ou mediação de um futuro debate, conte comigo. A palavra é toda sua. Obrigado, Hugo. Bom dia, estão me ouvindo? Eu que agradeço, Maurício, fico muito feliz, muito honrado também pelo convite, né? E de antemão também parabenizo pela iniciativa, né, sua e de todos que compõem aí o CPEC, um grupo que produz atividades tão interessantes, né? Eu já acompanho, ainda que às vezes de longe, já tive aí na USP naquele encontro da Rede de Criminologia Crítica uns anos atrás, então sei da potência desse grupo. E justamente por a gente ter nesse ciclo, né, de falas sobre o homem delinquente,
já tivemos algumas pessoas, e vamos ter ainda outras, falando sobre a obra de Lombroso. Eu tinha conversado com o Maurício e escolhi trazer aqui um enfoque maior sobre alguns aspectos da recepção das ideias de Lombroso no Brasil. Isso é uma coisa que me chama a atenção em algumas atividades que eu venho fazendo ao longo desses anos. Então, eu vou tentar, numa primeira parte mais breve, fazer um contexto mesmo do livro e das ideias de Lombroso, mas muito rapidamente, para depois já entrar nesse aspecto da tradução dessas ideias aqui no Brasil. Então, é, só para não ficar chovendo no molhado, porque eu sei que aqui no grupo todo mundo já vem estudando, mas eu queria começar com uma provocação. Muitas vezes, Lombroso e os demais adeptos do que ficou conhecido, né, como positivismo penal, costumam ser vistos como antípodas, né, de uma escola clássica, um nome que já foi cunhado por Ferri e outros, com um contexto de crítica, né? Mas eu queria, talvez, chamar a atenção para possíveis aproximações, por mais, digamos, provocativo que isso seja. Mas várias pessoas já falaram isso, por exemplo, o Álvaro Pires, quando destaca que, embora com fundamentos um tanto quanto diferentes, tanto os autores do iluminismo jurídico penal como os positivistas acabavam é, incentivando um controle punitivo e mesmo o encarceramento, né? A gente também pode citar o Mario Sbricoli, que fala que lá na Itália, embora a gente dê mais destaque a Ferri, Garofalo e o próprio Lombroso, mas no conjunto de positivistas nós tínhamos bastante ecletismo e muitas ideias. O próprio Código Zanardelli na época mostra bem, né, que naquele momento histórico a gente tinha uma convivência de ideias ditas liberais ou do iluminismo jurídico penal com o positivismo. Então, essa coisa da luta e do embate de escolas acaba vindo como uma alegoria muito mais didática do que concreta e real. E aí, para um estudo histórico mais detido, mais sério, a gente tem que lutar para quebrar um pouco essas mitologias, né? De todo modo, a gente sabe que o positivismo surge naquele momento muito fértil de teorias científicas e mesmo de uma nova concepção de ciência, né? A própria ideia do positivismo, seja na sua leitura francesa, a partir de Auguste Comte, seja de várias outras teorias que o Lombroso vai também de forma muito eclética, muito, digamos, interdisciplinar, o Lombroso vai absorver, né, no Homem Delinquente vários de seus trabalhos. Então, a gente tem ciências que começaram a ganhar destaque, para não citar as mais conhecidas pela obra de Lombroso, como a frenologia e a fisionomia, mas a gente tem a psiquiatria, ele próprio, um psiquiatra, a gente tem o uso de estatísticas. Então, essa ideia também eu queria destacar, de que o trabalho de Lombroso ele é muito mais amplo e com aberturas, inclusive, desde a primeira edição do Homem Delinquente de 1176 para fatores e causas sociais, culturais, muito embora a, a ênfase que ele tenha dado seja de fatores individuais, né? Isso é uma coisa muito interessante também, porque na primeira edição a gente já vê Lombroso destacando. Vocês sabem, pessoal, que o Homem Delinquente teve 5 edições que foram significativamente alteradas a ponto de a quinta edição ter um tamanho, enfim, quase acho que 3 ou 4 vezes maior do que a primeira. Mas já na primeira edição, de 76, né, está completando 150 anos, a gente tem Lombroso se interessando, sinceramente, isso é importante destacar, porque há um interesse e uma honestidade intelectual, digamos assim, uma seriedade que é, tem que ser reconhecida, né? Esse era o paradigma científico da época. Então, ele começa a catalogar e trazer para o debate várias questões, como, por exemplo, as produções artísticas e literárias de presidiários, tatuagens, ele fala de fatores de ordem física, como o clima,
questões relacionadas à educação, e tudo isso mostra que o Lombroso sempre vai muito além do que costuma ser visto nas versões mais simplistas. Lombroso não estava preocupado só, por exemplo, com comparações e medições craniais, embora isso tenha um peso grande no trabalho dele, mas ele sempre foi muito além. E é importante também dizer que é, essa visão do crime como um aspecto natural e mesmo como uma doença, que é uma metáfora de que ele se apropria, né? Traz um modelo determinista do comportamento humano que o próprio Lombroso vai atenuando com o passar do tempo. Seja em função de críticas que recebeu, por exemplo, alguns franceses, como Gabriel Tarde, que já mostravam problemas metodológicos, mostravam que parte daquelas afirmações mais categóricas de Lombroso já poderiam ser refutadas, inclusive sem muita, digamos assim, eram afirmações que muitas vezes davam um peso muito grande, né, para questões individuais, e com isso ele vai respondendo, dialogando com as críticas, o que também é um aspecto muito interessante da maneira como Lombroso trabalhava. Eu acho que o livro Sansone que teve conversando aqui no grupo, ele no livro, a Galáxia Lombroso mostra bem isso, né, como esses diálogos e a comunicação que o Lombroso fazia com as comunidades científicas vai produzindo impacto na sua própria obra, né? Então, o atavismo, a ideia de determinismo, vai tomando várias facetas também, né? Em um primeiro momento, como é, uma reflexão sobre indivíduos incivilizados ou em um estágio mais atrasado de evolução, e depois isso vai ganhando aspectos como a teoria da degeneração ou degenerescência, a questão da epilepsia, e tudo isso vai ao sabor dos ares científicos da época. Então, uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente na história criminal é que para entender as ideias e as pessoas que as produzem, né, a gente tem que ter sempre o contexto, né? Então, antes de entrar nesses estereótipos, é preciso pensar que naquela linguagem científica da época, coisas que hoje são facilmente é, criticáveis, na época tinham um grande peso, né, científico. E isso influenciou muitas práticas, como a gente vai ver. Então, vários desses conceitos, como a própria teoria do delinquente inato, que meio que virou um carro-chefe do trabalho de Lombroso, ele é quase que uma associação, né, uma metonímia, mas ele, repito, ele é muito além desses conceitos, né? A própria classificação de criminosos, e aí eu lembro Cândido Mota, professor daí da USP, que tem um livro muito precoce, né, ainda no século XIX, já trazendo esse conceito aqui adaptando para o Brasil. É, então, e a periculosidade que vai ter importância para um aspecto que eu vou frisar já já. E para passar mais para a recepção brasileira, né, eu queria também destacar que as ideias de Lombroso surgem num momento de muita conturbação social na Itália, né, que havia se unificado há relativamente pouco tempo, mas também além da disseminação de novos discursos, novas teses científicas, a gente tinha um momento em que se justificava uma maior intervenção do Estado, um desenvolvimento que era tido na época como modernização, a modernização com uma carga até valorativa, de várias instituições, tais como a polícia, os sistemas de saúde, e vem daí uma noção de higiene social, da qual o Lombroso também está muito imerso. Então, muito mais do que o sistema punitivo no sentido mais estrito da palavra, as ideias lombrosianas tiveram impacto em instituições da saúde e em vários outros, em vários outros. É, é, perdão, pessoal. Perdão, pessoal. Então, a gente tem essas transformações no modelo de sociedade para as quais as ideias do positivismo e também de Lombroso acabaram sendo muito convenientes, sendo muito
sendo muito úteis, né? E aí vem a questão dessa recepção das ideias de Lombroso no Brasil. Nós tivemos, pessoal, uma recepção muito rápida dessas ideias aqui no Brasil, mas não somente elas chegaram pouco tempo depois da publicação da primeira edição do Homem Delinquente, como elas se mantiveram, né, como muito assimiladas nos campos científicos, sobretudo médico e jurídico, por muito tempo. Claro que com mudanças e transformações que a gente vai tentar trazer, nós tivemos aqui no Brasil o peso do racismo científico, teses que eram circuladas na época e as ideias de Lombroso acabaram se associando, talvez um tanto mais próximas do que a gente vê no próprio texto dele, inclusive o próprio Sansone destaca isso. Se a gente lê a primeira edição do Homem Delinquente, eu estou me baseando muito na primeira edição porque nós não temos como acompanhar todas as questões nos detalhes das 5 edições, então acaba, já que a gente está fazendo 150 anos, nessa primeira edição a gente vê alguns trechos em que ele traz esse aspecto do racismo, enfim, atrelado a populações que seriam é, mais, entre aspas, selvagens, mas veja que no contexto italiano ele estava muito mais preocupado, por exemplo, com ciganos e judeus, embora ele em alguns momentos fale de populações africanas. E aí, aproveitando inclusive a conversa que tiveram com o Luciano Góes, que é a especialidade dele, o livro dele que é uma referência no assunto. Então, no Brasil, isso ganhou muito peso. Isso não é uma exclusividade do Brasil, né? Por exemplo, a, a gente tem é, uma característica comum ao nascimento das criminologias latino-americanas, a questão de justificar um maior controle punitivo de populações originárias ou de populações escravizadas, e, enfim, é, populações que vieram da diáspora africana. A própria Rosa de Olmo, né, na América Latina em sua criminologia, traz vários exemplos de como é, o positivismo foi traduzido nesse sentido. Sempre lembrando que eu estou falando aqui de uma tradução muito próximo daquilo que o Sousa defende em alguns trabalhos, no sentido da criatividade e da inovação. Não é uma tradução literal de verter para o português apenas. Até porque, isso é algo interessante, né, Maurício? Nós só tivemos uma tradução do Homem Delinquente já no século XXI. É claro que os ilustrados liam, principalmente na tradução para o francês, mas liam no original. Mas o fato de o Homem Delinquente ter demorado tanto tempo para ser traduzido, inclusive na tradução, existe mais de uma, mas a tradução que eu reputo mais completa aqui para o português, aqui no Brasil, é uma tradução de uma versão francesa, o que já tem mas isso já denota, já mostra muito que o Lombroso é um autor muito mais citado do que lido, né? Muito mais comentado por vias indiretas do que por meio das suas próprias ideias, né? Então, as classes perigosas aqui na América Latina e no Brasil foram vistas, né? Foram construídas, a ideia das classes perigosas foi construída também com base nesse ideário positivista. E a própria ideia do delinquente nato, que não é o único tipo criminoso no livro, né? Talvez nem seja. é, hum, o Lombroso não chega a afirmar de que as populações de infratores são todas delinquentes natos, muito pelo contrário, né? Os delinquentes natos seriam um grupo bem menos numeroso, mas acaba que essa alegoria do criminoso nato vai sendo disseminada como uma coisa bem mais exagerada do que na própria ideia original. E isso também tem a ver com o próprio contexto do colonialismo, né? E aí alguns autores destacam isso, como o Anitua, e a gente tem no colonialismo a necessidade para as elites de novas explicações para, digamos, o aperfeiçoamento de dispositivos de controle, né? Lembrando que o bando de ideias novas, estou me referindo à expressão de Silvio Romero, né?
chegam aqui no Brasil, ou chega esse conjunto de ideias a partir de 1870. Então já é um período de discussões intensas sobre o abolicionismo que vem acontecer em 88 e também de ideias republicanas. Então nós estávamos num momento de efervescência, né, e de uma tentativa de refundar o país, refundar também em termos autoritários. E aí é bom que se frise, o próprio positivismo tem um componente autoritário no sentido de uma defesa de governança das sociedades, técnica, governança a partir da ciência, e isso sempre vem, a gente tem exemplos disso aqui no Brasil, por exemplo, com a ideia de ditadura e de antidemocracia, de antiliberalismo, e por muito tempo, inclusive já entrando na era Vargas, sobretudo antes, na primeira fase de Vargas, no próprio Estado Novo, a gente tem isso muito presente, né? O Código Penal, por exemplo, foi construído e decretado, como era comum naquele momento, a partir de uma discussão que não foi no Congresso, até porque ele estava dissolvido. Então tem sempre esse componente também de um autoritarismo que era do contexto da época, tá? É bom que a gente tenha isso muito claro, né? Não há, para não fazermos, digamos assim, estereótipos, isso não é uma coisa maquiavélica de você ficar o Lombroso trazer ideias para construir tipos criminais que atingiriam. Não, é que as vozes da ciência, do que se considerava um paradigma científico na época, acabavam chegando muitas vezes a essas soluções bastante autoritárias. E essas ideias aqui no Brasil foram recepcionadas em um primeiro momento por João Vieira de Araújo, né, da Escola do Recife, também por Tobias Barreto, e aí existe até uma discussão qual dos dois teria comentado primeiro, né, sobre Lombroso. O João Vieira de Araújo, que inclusive lutou bastante por um código penal brasileiro com as características do positivismo, e foi um crítico do Código Penal de 1890, que era tido como bastante liberal. Quem quiser mais informações sobre isso, eu recomendo demais a tese do Ricardo Sontag, né, Código Criminológico, ele esclarece bem isso. O Tobias Barreto, ele também vai falar um pouco sobre o Homem Delinquente, inclusive com algumas críticas, enfim, no Menores e Loucos e em alguns outros momentos da obra dele, né? A gente tem vários autores e as ideias de Lombroso vão ser comentadas por tanta gente que não é o caso de estar citando aqui, mas basicamente, e eu estou usando uma classificação que foi utilizada pelo professor Ricardo de Brito, foi meu orientador, ele tem um livro As Razões do Positivismo Penal no Brasil, que é bastante interessante. Ele vai dizer que alguns autores podem ser considerados como espécies de propagandistas e outros conciliadores. Ou seja, existiam alguns que eram positivistas com mais ênfase e com menos concessões ao vocabulário liberal, que era comum à época, né? Enquanto que outros faziam muito mais concessões e eram bem mais ambíguos. Seria o caso, talvez, do próprio Tobias Barreto, que foi muito criticado por Nina Rodrigues exatamente por isso, porque tinha um conceito de livre-arbítrio relativo, enfim. E também a gente pode citar o próprio Clóvis Bevilacqua, né, que tem um dos textos pioneiros de criminologia aqui no Brasil, e ele já traz essa mesclagem, né, de ideias, muito embora bastante impactado pelo positivismo. E aí, pessoal, para além do discurso jurídico, tá? Eu queria lembrar que o positivismo impactou muito as práticas policiais no Brasil. Então, por exemplo, Aurelino Leal, em 1917, fez as conferências judiciárias policiais em que várias teses positivistas foram trazidas para debate, e isso acabou sendo disseminado no que ele chamava de modernização das polícias, né? Ou seja, na medida do possível, as polícias tentaram se adaptar a esse aspecto do positivismo. Bom, pessoal, então, como vocês estão vendo, eu estou mais preocupado aqui numa discussão, em trazer para vocês uma ideia de um positivismo como cultura,
algo mais difuso e sempre justificado a partir das ideias de Lombroso, ainda que talvez não se encontre isso tanto nos próprios trabalhos de Lombroso. O que eu quero dizer, pessoal, é que a gente não pode perder de vista a ideia de que o positivismo também tinha uma função retórica, uma função justificadora de práticas, justificadora do exercício de poderes. E o Lombroso acabava servindo como uma voz abalizada para a ciência de então. E isso é muito interessante. Né? Tem um texto da Vera Malaguti que ela vai defender essa questão do positivismo como cultura, e a gente acaba vendo como isso está presente em muitos exemplos aqui no Brasil. Eu vou destacar dois, né, para não passar muito tempo, já que a gente quer tentar circular e debater se for o caso. E aí, pessoal, para fazer isso, eu me baseio muito, e na minha tese de doutorado, eu tentei estabelecer alguns pressupostos e alguns fundamentos para uma história dos conceitos jurídico-penais. Então, eu utilizei um pouco da teoria da história, de Koselleck, enfim. E aí, o interessante é a gente pensar que no Brasil, né, num país que vivia aquele processo de colonização, mesmo a independência de siglo XXII, a gente tem uma espécie de momento muito propício para o desenvolvimento de novos conceitos, né? É o que o Koselleck chama de tempo-sela, mas num contexto europeu se deu muito antes. Enfim, aqui nas sociedades colonizadas, a gente pode definir isso mais ali com essa chegada das ideias novas. Essa, pelo menos, é a opinião, por exemplo, do João Férez Júnior. E a gente tem, por exemplo, primeiro, a democratização de conceitos. Significa dizer que os conceitos científicos começaram a circular, inclusive entre a população. Não estou falando de pessoas que estavam nos campos científicos, como médicos e juristas. Os conceitos de Lombroso começaram a circular, por exemplo, na literatura popular, como metáforas, e por isso, muitas vezes, com leituras bastante distantes, né, do que a gente vê no próprio trabalho de Lombroso. A ideia de uma ideologização, né, também. O conceito ele acaba servindo como um mote, né, muito desvinculado dos casos é, que serviram para construir essas ideias, né? E veja que o Lombroso, de certo modo, já faz um pouco isso no Homem Delinquente. Quando a gente lê o Homem Delinquente, a gente vê o Lombroso numa seleção de dados, quase que como um cherry picking, né? Ele vai pegando informações de vários trabalhos, dados, estatísticas, às vezes são colocados lado a lado sem um critério comparativo, enfim. É claro que é, com todo um esforço até de compilação dos dados, que na época era, enfim, uma enorme dificuldade, mas a gente já vê isso na própria obra original do Lombroso. E quando chega aqui no Brasil, tem muito isso, essa ideologização desses conceitos. Além da politização, né, esses conceitos serviram para atuações institucionais, para práticas punitivas. E por último, a temporalização, e aí, para finalizar essa questão de Koselleck que eu acho interessante, a temporalização quer dizer que os conceitos eles funcionam no sentido de uma aceleração da temporalidade. É como se o conceito servisse para alargar o horizonte de futuro. E aí é exatamente assim que a gente vê, por exemplo, projetos de uma prisão com os exames criminológicos, as medidas de segurança, a gente vê projeto de uma polícia moderna, a gente vê esses conceitos como que catapultando o que seria um progresso, né? Como dizia o próprio Euclides da Cunha, estávamos condenados à civilização. E esses conceitos acelerariam rumo a isso, né? É, Aliás, eu vi, assistindo a fala do Livio Sansoni, que tem uma pesquisadora aqui do grupo que está pesquisando no pós-doutorado Euclides da Cunha. Depois até peço para que ela entre em contato comigo, que eu tenho muito interesse, né? Como vocês vão ver, inclusive, já vou chegar nesse tema. Então vamos lá, pessoal. Eu vou, então, falar de dois exemplos. São só exemplos de leituras e traduções de Lombroso que me parecem muito
ilustrativas para a gente entender o sistema punitivo e mesmo a história da criminologia brasileira, né? Em primeiro lugar, vamos falar da criação do conceito brasileiro de medida de segurança. Então, aqui a gente tem uma foto do Hospital Nacional de Alienados, o antigo Pedro II, o primeiro hospício, o primeiro manicômio do Brasil, que foi criado em 1852, já no momento em que a ciência chegava, o alienismo francês. Isso a gente vê muito bem no conto O Alienista de Machado de Assis, né? Uma disseminação dessas ideias científicas. E depois, com o advento da República, ele foi convertido para o Hospital Nacional dos Alienados, com muitas críticas, porque a gestão dele era feita por entidades religiosas, né, como nas Santa Casas, enfim. E aí, bom, o que é que isso tem a ver com Lombroso? Eu diria que tudo, na medida em que Lombroso, como psiquiatra, desde o princípio aproximava a ideia de crime da própria loucura. Embora com muitas ambiguidades, né? Embora com. Não significa dizer que, mesmo o Lombroso defendendo instituições específicas para o acolhimento de loucos criminosos, aqui entre aspas, como se chamava na época, não significa dizer que ele defendia as atrocidades que vimos, né, em algumas das instituições brasileiras. Mas ainda assim há uma aproximação, e aqui lembro, por exemplo, quando ele, numa das passagens da primeira edição, ele diz assim. A gente poderia ver uma linha de distinção entre o delito e a loucura, que é sutil, né? E, e aí ele diz que em alguns casos a linha não existe, na verdade, porque a distinção entre delito e loucura somos nós que a fazemos, né? E não a natureza. Ou seja, a ideia de que a criminalidade decorreria mesmo de um dado natural e, portanto, se assemelharia à loucura. E aí ele chega, né, nesse mesmo trecho, dizendo daí a necessidade de se instituir manicômios criminais, os quais, né, somente eles poderiam fazer cessar o eterno conflito entre a justiça e a segurança social. Então, a ideia de manicômio judiciário já está no próprio Lombroso desde 76. Mas aqui no Brasil, nós temos aqui ainda o Hospital Nacional de Alienados, toda uma discussão é, com a ideia de periculosidade, que também é muito própria da obra de Lombroso, de que algumas pessoas teriam maior propensão a práticas delitivas, né? E a periculosidade seria uma característica da loucura. Existe, portanto, essa tendência de junção desses dispositivos, o manicomial e o penal. Lembrando que na época, pessoal, havia muitas tensões e muitas discussões entre médicos e juristas. Isso é típico do bacharelismo brasileiro. As elites sempre disputavam o exercício dos poderes. É um momento em que a medicina começa a ser exercida mais para o controle social, né? Com a medicina social, o higienismo. Então, havia muitas disputas. E aí, quando veio o Código Penal de 1890, um código que foi tido como excessivamente liberal, embora com alguns exemplos de criminalizações específicas que atingiam os grupos então considerados perigosos, nas classes perigosas. Mas ainda assim, do ponto de vista da imputabilidade, era um código tido como excessivamente liberal. Mas, mesmo o Código Penal de 1890 já previa um internamento para a segurança pública. Era uma previsão muito genérica e não tinha ainda um conceito de medida de segurança. De fato, a medida de segurança só foi estabelecida com mais detalhes do ponto de vista jurídico só em 1893, né? Por um jurista que chama Karl Stoess. Ele botou isso no anteprojeto de Código Penal suíço, que só veio entrar em vigor anos depois. Mas já havia esse discurso, né? E aí aconteceu em 1903 uma, é, uma a edição de um decreto que reorganizou o serviço psiquiátrico, serviço de alienados, como era chamado na época, né?
E aí, esse decreto, no seu artigo primeiro, ele possibilitava, que é o decreto 1132 de 1903, tá? No seu artigo primeiro, ele possibilitava de indivíduos que, por moléstia mental, congênita, adquirida, comprometessem a ordem pública ou a segurança, poderiam ser recolhidos em estabelecimento de alienados. Isso impulsionou, inclusive, a criação de hospícios pelo Brasil inteiro. No artigo 10, ele dizia que é proibido manter alienados em cadeias públicas ou entre criminosos. Aqui vem, na minha opinião, o germe do conceito de medida de segurança no Brasil. E daí surge a famosa ala Lombroso, ou pavilhão Lombroso, da seção Pinel do Hospital Nacional de Alienados. Ou seja, a seção Pinel era um pavilhão do hospital onde ficavam loucos tidos como indigentes, inclusive onde foi internado o próprio Lima Barreto anos depois. Eu digo o próprio Lima Barreto porque tem escritos preciosíssimos, né, sobre a estada dele, né, e vale muito a pena dar uma olhada, né, nesses escritos. Então, havia uma improvisação das medidas de segurança a partir da inclusão de alas específicas dos hospícios, dos manicômios. E isso gerou muita confusão, a ponto de, em 1920, a gente tem um episódio que foi, por acaso, presenciado pelo próprio Lima Barreto, que foi conhecido como Revolução dos Loucos. Ou seja, a ala Lombroso foi tomada por alguns pacientes, né? E na época se falava, e aí eu estou lendo uma notícia de jornal de 1920, é sempre de admirar que ali não ocorram acidentes diários, tanto mais quanto lá também estão quase todos os alienados delinquentes enviados ao manicômio. Então, nas sensibilidades sociais, começou a ser bastante é, criticável manter loucos criminosos. Ainda por cima, houve um caso muito conhecido do Custódio Ferrão. Uma pessoa que tinha praticado vários homicídios e com enfermidade mental. Ele fugiu, né, do hospício, enfim. Tudo isso está muito bem contado na tese de doutorado do Sérgio Carrara, que eu recomendo. E aí, isso fez com que no Brasil surgissem muitos pleitos para a criação de um instituto específico de medida de segurança e a criação de manicômios judiciários. Então, o primeiro manicômio judiciário, tá aí a foto, foi criado em 1921, logo após a Revolução dos Loucos, né? E também a fuga do Custódio Serrão e toda aquela confusão, disputas entre médicos e juristas, os bacharéis se digladiando, né? De um lado e de outro. O que é que acontece, pessoal? Anos 30 vem toda aquela discussão muito mais tecnicista, influenciada pela legislação penal italiana, Código Rocco, etc. Então houve uma tendência de depuração ou de filtragem de conceitos do positivismo no campo jurídico. Mas eu quero que vocês compreendam, né, percebam que não se trata de abrir mão desses conceitos, porque estão todos lá no anteprojeto de Alcântara Machado que veio a se tornar o Código de 40. A ideia de personalidade do agente, de individualização da pena, a própria ideia de medida de segurança. Agora sim, pela primeira vez, vem pela lei, né? E essa medida de segurança, ela foi construída com, é, com características também muito próprias do positivismo, de assumir um duplo binário, ou seja, eu poderia acumular a medida de segurança com pena. E desse modo, ela teria uma duração indeterminada, enquanto houvesse periculosidade. A periculosidade que, desde a época, né, já era bastante contestada por muitos críticos, enfim, porque era um juízo de prognóstico muito. Mas na ciência da época havia, na, no discurso de muitos juristas, como por exemplo a Taliba Nogueira, Aníbal Bruno, enfim, essa ideia de possibilidade de antecipação do perigo, né? E aí o Francisco Campos, na própria exposição de motivos, vai dizer o seguinte: ao lado disto, ele falava da criminalidade, né? Existe a criminalidade dos doentes mentais perigosos. Estes isentos de pena não eram submetidos a nenhuma medida de segurança ou de custódia. Para corrigir a anomalia, foram instituídas ao lado das penas, que têm finalidade repressiva, as medidas de segurança. Então, eu teria
as penas com a ideia de intimidação e de segurança, e de repressão, desculpem, e a medida de segurança com a finalidade terapêutica. E aí a gente começa, pessoal, uma ideia que se mantém no Brasil por muito tempo, de certo modo ainda está muito viva, de uma espécie de racionalidade penal, né, hospitalocêntrica, de privação de liberdade. Tanto é que tempos depois nós tivemos, já nos anos 70, em plena ditadura civil-militar, um movimento muito potente que foi conhecido como movimento antimanicomial, enfim, formado por profissionais da saúde, juristas. É, na verdade, era uma rede internacional. Nós já recebemos visita de Goffman, de Franco Basaglia, que eram grandes defensores de um novo paradigma de tratamento para enfermidades mentais, sem a privação de liberdade e, portanto, sem o modelo asilar. Percebam que desde as origens históricas o modelo asilar e prisional estava muito relacionado, né? Então aqui a gente começa a ter esses pleitos. Aqui eu tenho fotos, pessoal, do asilo de Barbacena, tá? Que é um dos exemplos mais pavorosos, mas não é o único, tá? Aí em São Paulo tem Juqueri, a gente tem vários exemplos no Brasil inteiro, né? De instituições em que a gente tinha muitos desrespeitos. O Barbacena acabou ficando muito comentado porque foram dezenas de milhares de mortes ocorridas para pacientes, é, boa parte deles sem nem mesmo laudo médico atestando, digamos, a enfermidade. Nós tivemos, pessoal, então, é, toda essa defesa, né, de um novo modelo, até que somente no ano de 2001 acabamos conseguindo uma vitória com a lei de reforma psiquiátrica. Essa lei de reforma psiquiátrica veio um tanto quanto tardiamente, mas foi muito importante para a reconfiguração da rede de assistência psicossocial, RAPS, para uma maior atenção do SUS, e isso no contexto de expansão, né, da saúde pública, uma maior atenção do SUS para a saúde mental. Acontece que a lei de reforma psiquiátrica nunca teve impacto, nunca desconstruiu as medidas de segurança no Brasil. Mesmo em 1984, com a reforma da parte geral, nós tendo visto algumas alterações, como, por exemplo, não poderia mais cumular a pena com medida de segurança. Mas, ainda assim, as medidas por tempo indeterminado, a jurisprudência teve que modular isso, enfim. E aí, por muito tempo, portanto, nós tínhamos um descumprimento da lei de reforma psiquiátrica, na verdade, ainda temos. E, muito recentemente, nós tivemos a resolução, em 2023, a resolução do CNJ número 487, que institui uma política antimanicomial no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário quase que inteiro, com exceção de alguns estados como Goiás e Minas, tinha as medidas de segurança nesse mesmo regime asilar, e não no ambiente preferencialmente comunitário, um tratamento em comunidades ou em residências terapêuticas. E isso a resolução vem tentar desconstruir com muita dificuldade. Mas eu queria dizer para vocês que é exatamente essa cultura de vincular a doença mental à loucura, à necessidade de punição e de controle punitivo, e isso tem muito a ver com o positivismo e também com Lombroso, embora ele próprio talvez não tivesse essa opinião, tá? O que eu quero dizer é que as traduções, elas são deformantes muitas vezes. Isso não é querendo defender, mas também não é querendo elogiar, é querendo ser bem fiel ao que a gente lê na obra de Lombroso. O fato é que Lombroso acabou justificando esse estado de coisas. E hoje nós temos uma resolução que diz é, que os manicômios judiciários têm que ser fechados, a porta de entrada tem que ser fechada, mas isso está sendo contestado no Supremo Tribunal Federal e o Plano Pena Justa ressalvou esse aspecto. E, portanto, não sabemos se isso vai ter ou não efetividade, né? É, Pessoal, eu não sei como é que está o tempo, mas se eu tivesse mais uns minutinhos só, Tem sim, é, meu. Vai sem medo. só para dar um segundo exemplo.
que também me é muito caro, tá? E essa questão da medida de segurança é um tema que eu venho trabalhando, seja em extensão, a gente acompanhou as desinternações. Alagoas foi um dos estados pioneiros de fechamento do manicômio judiciário, mas aí com todas as dificuldades, né, para a manutenção de um novo tipo, de um novo modelo, enfim. É, e aí esse segundo tema também me é muito caro, eu tenho alguns escritos sobre isso, mas é uma lacuna, me parece, na criminologia brasileira. É claro que com muitas exceções é, que podem ser encontradas, mas eu queria mostrar um pouco a influência e o impacto dessa cultura positivista na própria representação social que se faz dos nordestinos. E existem muitas comparações que a gente pode fazer, como, por exemplo, a ideia dos nordestinos, tal qual se vê nos livros de Garofalo, Lombroso e outros, com relação ao sul da Itália, especialmente a região da Calábria. Tem um livro específico de Lombroso em Calábria, mas também Sardenha, Sicília e Campânia, né? Se fala muito da Camorra, se fala muito. E eu queria mostrar um pouco isso, tá? É, Primeiro, pessoal, nós temos essa ideia de higienismo social e mesmo de xenofobia, chega para justificar muitos maniqueísmos e muitos estereótipos com relação aos nordestinos. Por sua vez, isso acaba. Veja a ideia de selvagem, de pessoas enculturadas, a ideia de incivilização no interior que é inóspito, nos sertões principalmente, mas não apenas. Aqui, pessoal, a gente está vendo uma foto de um campo de concentração no Ceará, nos anos 30. Vocês sabem que nós tivemos 8 campos de concentração no Ceará, em Ipu, Alagadiz e outras cidades. Tanto em 1915, a seca famosíssima, inclusive tem um livro interessante da Raquel Queiroz sobre isso, mas também as secas dos anos 30. Isso foi um fenômeno tão impactante que na Constituição de 1934 nós temos dispositivos, né, que falam de políticas sociais voltadas para enfrentamento da seca. Acontece que todo esse contingenciamento humano foi feito muito com base num vocabulário cientificista e também com interesses, né, por exemplo, de utilização de mão de obra. Fortaleza, em boa medida, foi construída pela mão de obra quase forçada ou gratuita de pessoas que vinham como retirantes. Muitos foram levados para o norte, ainda no ciclo da borracha, né, para a Amazônia, enfim. Nós tivemos também, pessoal, essa ideia do positivismo falando que seriam populações atrasadas e, portanto perigosas e, portanto, merecedoras de controle. Aqui a gente tem uma foto famosa do Flávio de Barros, poucos dias após. é, Na verdade, há poucos dias do encerramento, né, da Batalha de Canudos. Não da Batalha da Guerra, foram várias batalhas, pelo menos 4. E essas pessoas se entregaram depois de todo o massacre, né? Vocês veem a maioria mulheres, crianças e velhos. E isso não foi registrado, ou se foi, não se tem a foto do Flávio de Barros, um dos grandes repórteres fotográficos, né, que temos na história do Brasil. Muitas dessas pessoas depois foram enfileiradas e degoladas, como sabemos, inclusive pelos relatos da época. E a gente fica se perguntando, pessoal, como se justificava esse discurso de entender as pessoas do Arraial de Canudos, enfim, né, do Belo Monte, como naturalmente perigosas, como monarquistas, né? Tinha toda uma ideia de justificar a selvageria dessas populações pelo fanatismo religioso, que seria um indício de atraso e de atavismo, né? Pelas crendices populares, enfim. Tanto é assim, pessoal, que nós tivemos o próprio corpo de Antônio Conselheiro, o líder messiânico, desenterrado poucos dias após a sua morte, decapitado. Sua cabeça foi levada para Salvador, onde o próprio Nina Rodrigues fez o exame, muito se valendo do vocabulário lombrosiano, até porque era um adepto das teses lombrosianas. E aqui eu queria fazer
uma espécie de contraponto a uma visão de Nina Rodrigues, é, de que talvez ele fosse mimetizar, que ele tivesse apenas mimetizando questões de um lombrosianismo biológico, de fatores individuais. Eu queria ler um trechinho bem rapidinho, em que ele afirma, e isso eu estou pegando é, do artigo que ele publicou a partir do exame dessa cabeça de Antônio Conselheiro, né? Ele afirmou que possuía um crânio normal, sem nenhuma anomalia que denunciasse traço de degenerescência. Motivo pelo qual, e aí no texto ele vai explicando, né, o seu comportamento teria que ser explicado a partir de reflexões psiquiátricas e mesmo sociais. O que diz bem a respeito dessas mutações do positivismo. Reparem como é interessante. Em um primeiro momento, as explicações estavam muito mais voltadas para aspectos individuais. Em um segundo, o peso da psiquiatria começa a aparecer, e depois a gente vai em busca de fatores sociais e culturais. Muito embora tudo isso já estava na primeira edição do Homem Delinquente, mas o peso que se dava a esses fatores vai mudando. O próprio Ferri é um dos defensores na sociologia criminal de um peso maior para esses fatores sociais, né? Isso já existia, pessoal, inclusive mesmo antes de Canudos, para a tentativa de justificar, e aí eu entro num outro tema relacionado à representação do Nordeste, representar o banditismo a partir da teoria do delinquente nato. Isso também está em Lombroso, assim como em Garófalo. A ideia do brigantádio, ou seja, o brigantágio era um termo utilizado seja para a resistência da unificação italiana, guerrilheiros do sul da Itália, seja para o banditismo mesmo. E aí, enfim, é como o próprio cangaço, são várias versões, enfim. Eu entendo que o cangaço brasileiro, e aí um estudo que eu venho fazendo, nas suas primeiras explicações, bebeu muito do positivismo, e isso está literal. Eu peguei textos basicamente dos anos 1910 a 1950, com muitas explicações que vão citar o próprio Lombroso, em Gustavo Barroso, um conhecido integralista, né? É, Guzmão, vários autores da época, e vão citar o Lombroso para justificar a ideia da selvageria e do banditismo nordestino. Infelizmente, tá, pessoal, esse é um estudo paralelo que eu tenho. Eu acho que é uma grande lacuna da criminologia brasileira. A gente vê estudos interessantes, inclusive criminológicos, sobre o cangaço, produzidos até em outros países, e no Brasil a gente ainda tem pouca coisa. Isso é uma lacuna que eu é, tento contribuir de alguma maneira, tá? Tem inúmeros temas criminológicos que a gente poderia falar sobre cangaço, desde subculturas e suas deformações na realidade, coronelismo, enfim. Mas, quando a gente vê essas explicações, esse é um vídeo que foi gravado por Benjamin Abraão em 36, 2 anos antes do massacre de Angico, quando o bando foi morto, não é, no Sergipe. E aí a gente tem algumas imagens do próprio Lampião, né, e de seu bando. E aí é interessante, pessoal, porque muitas características que estão em um homem delinquente, como a ideia do fanatismo, o fetichismo, porque todos eles tinham patuais, amuletos, essas moedas e etc., tinham um valor nas crendices do bando místico e de sorte, né? Enfim, eles acreditavam que tinham um corpo fechado. É, a gente tinha também, na literatura da época, muitas comparações. O sertão nordestino era comparado com a Campanha e com a Calábria. É tão interessante isso, enfim, mas comparado também com relação ao seu isolamento, né? Não somente no clima. Claro, é um clima mais quente para o contexto europeu, por exemplo, no sul da Itália, na Sicília, mas também o seu isolamento, porque a modernidade significa estradas e ferrovias, significava na época. E o cangaço era totalmente, se valia da ausência delas, inclusive o próprio Lampião em muitos momentos, né, matou pessoas que trabalhavam em companhias ferroviárias, enfim, porque para eles era vantajoso o isolamento social dos sertões nordestinos, né? Nós temos também muitas causas ligadas à natureza, principalmente a secura do Nordeste, ao clima, tal qual a gente vê no Homem Delinquente. Então, por exemplo, segundo esses relatos, o sertão era marcado por altíssimas temperaturas secas,
escassez de água e alimentos. E isso denotava um caráter triste, melancólico e mesmo selvagem aos próprios sertanejos. Então a ideia é do indivíduo reproduzir o meio de alguma forma, que é muito positivista, né? Então, influência do meio combinada com fatores antropológicos, isso era usado na literatura que tentava explicar o cangaço. Mas, sobretudo, fatores antropológicos, pessoal. E aí a gente vê também esse dilema no Brasil, porque veja, falar por exemplo, mestiçagem e da degeneração racial num país que é tão diverso como o Brasil, soaria muito contraditório, até porque então a gente vê de alguma maneira adaptações e uma tentativa de buscar outras soluções, como no exemplo do próprio Nina Rodrigues que eu dei, de ir em busca de fatores sociais. Então, por exemplo, que outros fatores a gente via? Brigas de família. O próprio Antônio Conselheiro, né, tem na explicação do Euclides da Cunha, ele fala, né, de brigas de família no Ceará, enfim. E nós temos um histórico de violência nos sertões do Brasil, não somente nordestino, né? Nós tínhamos também uma ideia é, de injustiça social. E é muito interessante que essa crítica vem muito direcionada ao tribunal do júri. O júri nos sertões nordestinos não funcionava. Enfim, essa é uma crítica que talvez ainda vale em alguma medida, mas naquele momento se dizia que o resultado do júri era o que o líder político da região quisesse. E, portanto, há muitos casos de cangaceiros que se revoltavam, enfim, e saíam praticando os crimes. Os cangaços são reações a várias questões, né? Existia o cangaço meio de vida, é um cangaço, enfim, em busca do lucro mesmo. E aí eu estou usando a classificação do Frederico Pernambucano de Mello, né? Mas existia também o cangaço fuga, a ideia de que as pessoas, fugindo das polícias, entravam nos bandos como uma questão de sobrevivência, e aí várias motivações acabavam levando a esse fenômeno, né? É, mas, sobretudo, a essa ideia antropológica, nós tivemos a nova testagem das hipóteses lombrosianas, a partir do exame das cabeças de vários cangaceiros que foram assassinados, seja em combate, seja, enfim, em tocaias, né, em emboscadas. E aí a gente tem a foto célebre na escadaria de Piranhas do bando de Lampião. Parte dele, muitos fugiram e foram, inclusive, para São Paulo, viveram, morreram de velhice. Mas aí a gente tem o Lampião encabeçando a fileira e vários outros do bando, como Luiz Pedro, Maria Bonita e etc. E aí o que é que acontece? Essas cabeças, elas circularam, isso aconteceu em 28 de julho de 38. E logo depois, as cabeças circularam por algumas cidades de Alagoas e foram levadas, chegaram no dia seguinte a Maceió. Acabei esquecendo de botar aqui a foto dela em Maceió, mas chegaram aqui para serem examinadas pelo médico legista, que era, como quase todos os médicos legistas daquele momento, um adepto das ideias do positivismo. E aí, José Lages, o médico da época, no exame cranial da cabeça de Lampião, ele vai dizer que faltam as deformidades cranianas, o prognatismo das maxilas e outros sinais aos quais Lombroso tanta importância emprestava para a caracterização do criminoso nato. Ou seja, a frenologia, a craniometria não estava explicando, não tinha nada de fossa septal, de vilela, nada disso. Mas, e aí ele continua, nem por isso os dados anatômicos e antropométricos assinalados perdem a sua valia pelas sugestões que oferecem na apreciação da natureza delinquencial de Lampião. Reparem que é como se ele tivesse querendo se segurar nas explicações positivistas, embora a cabeça não desse sinais. E aí as explicações vão ser muitas vezes biográficas e, portanto, sociais, né? Tanto que Moniz Sodré é um dos grandes defensores do positivismo no Brasil, né? É o autor das 3 escolas criminais, enfim. Ele vai dizer, conclui-se pelo que se conta da vida de Lampião, ser ele um criminoso nato. Demonstrada essa predestinação ou vocação congênita para o crime, pela precocidade na prática do roubo, por meio de homicídios,
a ferocidade sanguinária, etc. Então percebem que a teoria do delinquente nato acaba servindo como um artifício retórico, porque claro, eu obviamente não estou relativizando os desmandos e crimes sanguinários que eram praticados pelo canal. Não se trata disso, mas sim de como as explicações se voltavam para tentar dar, ainda por um paradigma positivista, uma explicação, né, uma leitura para esse fenômeno do cangaço. Tá? A cabeça de Maria Bonita também foi analisada com resultados parecidos. E por último, a gente tem aqui o exame médico feito por Arthur Ramos, que foi um seguidor da escola Nina Rodrigues, né? É um alagoano que radicou na Bahia. Um médico legista extremamente importante para entender a criminologia brasileira, o Arthur Ramos. E ele, em 1932, teve fazendo o exame de volta seca. Volta seca, esse garoto aí começou no cangaço muito novo, salvo engano, com 13 anos. E ele foi capturado aí com 16. E o Volta Seca era muito conhecido por um massacre que aconteceu numa cidadezinha na Bahia, em 1929, era tido como um assassino sanguinário. A história do Volta Seca é super interessante, né? Ele chegou a gravar disco depois, enfim, era um cara super. Acontece que quando ele vai ser examinado, eu vou ler só trechinhos curtinhos aqui, porque é bem interessante. O diagrama da sua vida é um subsídio importantíssimo para a sociologia criminal. A sua iniciação ao crime, a motivação aparente do seu ingresso no banditismo não conhece aquelas causas apontadas como as mais comuns, entre outros membros da ordem. E aí ele vai dizer que o Volta Seca não sabe por que entrou no bando, enfim, não sabe por quê, e tem uma coisa meio do linguajar que ele traz aqui. Mas é, do resultado dessas pesquisas depende um mais perfeito conhecimento das determinantes da criminalidade no Nordeste brasileiro. Fenômeno biopsicológico aqui, como alhures, para todas as formas criminais. Então, o Arthur Ramos ele também meio que capitula um pouco de uma explicação antropológica voltada para aspectos biológicos e craniais e vai buscar outras questões, né? É, inclusive, agora sim, para encerrar, o Estácio Lima, outro médico legista, conviveu com o Volta Seca, que ficou preso por mais de 20 anos, e vários outros membros do bando, como Saracura, Labareda, enfim, todos os cangaceiros tinham alcunhas, né? Então eles eram muito conhecidos pelo. E tiveram um retorno à sociedade apoiado pelo Estácio Lima, que acreditava muito numa versão do positivismo muito própria da ideia de correcionalismo. Inclusive, pasme, o Volta Seca recebeu um indulto do próprio Getúlio Vargas, defendido pelo médico Estácio Lima, porque ele entendia que nesses casos a prisão teria corrigido, e de fato não se tem notícia de reincidência criminal de nenhum desses que eu citei aqui, né? Aliás, uma curiosidade, a gente tem um dos cangaceiros do bando, o 25, que trabalhou aqui e se aposentou na prefeitura de Maceió, na Justiça Eleitoral aqui de Alagoas. A gente tem vários casos. Aqui no Nordeste são muitas histórias, né, sobre o cangaço, de cangaceiros que depois voltaram à sociedade. Então, mais um motivo para as explicações da época estarem muito relacionadas a determinantes do meio. E que, portanto, saindo, muitos foram para São Paulo, né? É, chegaram em São Paulo e viveram, tinha é, Zé Sereno, que era líder de bando, foi, foi bedel de colégio aí em São Paulo até. Então, essa questão também de tentar entender o crime como um fenômeno endêmico do meio social, enfim. São dois exemplos, pessoal, mas enfim, eu espero não ter demorado demasiado. Se foi demora, foi empolgação. Mas eu agradeço demais pela oportunidade. E fica aí é, a possibilidade da gente continuar o debate. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, Hugo. Às vezes a gente acerta no cravo, né? E foi o caso de hoje. Acho que a capacidade que você teve de ilustrar a infiltração dessa criminologia do outro, como diz o David Garland, né? Uma criminologia pensada para o sujeito como subespécie do Homo sapiens, uma criminalidade que não pode ser explicada pelo, pelo influxo das paixões, pela tentação moral, né? Ela precisa ser explicada organicamente.
E o que eu acho que assegura a sobrevivência e a plasticidade do lombrosianismo é essa capacidade adaptativa que ele tem de incorporar questões sociais. Então, é, você pode colocar na conta não só nature, mas nurture, né? Então, o desenvolvimento ou embrutecimento também são explicações causais do crime. Você consegue incorporar a hereditariedade, não importa por qual explicação, né? Uma hereditariedade no sentido da ideia de continuidade, como se o embrião humano não fosse humano, senão no último estágio da gestação, quer dizer, indicando uma espécie de, de embriologia hereditária que falha no processo reprodutivo, até a moderna genotipia, né? Na ideia de que você tem uma característica eminentemente humana já pré-configurada na ideia de reprodutividade. Mas uma das coisas que você falou hoje, que eu acho que é muito interessante, e eu não tinha me atentado para isso, é que o lombrosianismo no Brasil teve mesmo esse foco muito particular na medicalização, na hospitalização, na associação entre crime e loucura. Crime e loucura, mesmo dentro dessa plasticidade, é uma loucura que pode ser provocada pelo termômetro, né? Uma loucura que pode ser precipitada pelo ambiente desértico, pela insolação. Essas particularidades do lombrosianismo são o que garantem a sua perpetuidade, o fato de que ele pode ser reelaborado continuamente. Eu diria, de maneira provocativa, talvez, o que dizer que o lombrosianismo, nesse sentido, ele tem um quê de astrologia, né? Porque se o sujeito não corresponde ao signo de Áries, é só achar um ascendente em Libra, ou qualquer coisa assim. Ele é capaz de deslocar as suas fundamentações, e essa característica, a sua plasticidade, que assegura a sua permanência, porque ele não consegue se tornar ciência precisamente porque ele resiste ao teste de falibilidade. Você não consegue provar ele errado, porque quando você encontra um lapso, ele deriva e acha uma outra determinação. E os brasileiros logo derivaram para poder manter, dizer assim, olha, nós não somos pré-científicos, nós temos Lombroso, só que aqui existem nuances que obrigam, né, inclusive a contestar algumas de suas teses para reafirmar outras, né, por algumas de suas práticas e contestá-las. Então foi uma exposição muito rica, eu te agradeço muito por isso. E antes de abrir para debate, eu só queria pontuar que na disciplina Criminologia e Literatura, a gente trabalha por um bom período o Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, né, a partir do Diário do Hospício, em que são poucas nações, né, poucas culturas tiveram o privilégio de ter os seus maiores escritores presos ou internados. Né? Certamente a Rússia se privilegiou muito da prisão de Dostoiévski. Né? Nós nos privilegiamos muito da prisão de Graciliano Ramos, da internação de Lima Barreto. E no Cemitério dos Vivos você vê como que, apesar da adesão lombrosiana ao discurso manicomial, você tinha pessoas geniais e resistentes, como o Silvio Romero, capaz de pensar, né, que o tratamento vinha pela prática, ou seja, um tratamento quase da ontologia do trabalho, ressignificando a experiência dentro do manicômio a partir das tarefas atribuídas ao indivíduo, né, digamos, da sua participação, eu diria, com aspas, né, democrática dentro daquilo, participando do hospício e não sendo alienado por ele. E o Lima consegue descrever, embora um pouco de maneira lacunosa, porque não era isso que ele estava procurando lá, eu acho que ele está procurando, inclusive, um jeito de viver lá dentro, né? De sobreviver àquela realidade e sair com o seu ego sempre machucado pelo racismo, né? Mais ou menos intacto, mas você vê indícios disso. Então a gente trabalha bastante Lima Barreto nesse sentido, né? De que, porque você mencionou Machado de Assis, e o alienista ele é uma crítica quase que bonitinha da alienação, né? Porque ela é caricata, cômica, né? Ela cria essa ideia da contradição do ridículo da ideia de normalidade quando posta em última instância, né? Levada a absurdo. Mas o Lima não, o Lima ele tem que sofrer isso de maneira muito carnal e própria, e por isso ele é uma ferramenta crítica bastante interessante. Naturalmente, você comentou o trabalho da Juliana Souza sobre o Euclides da Cunha. Eu vou mediar o contato entre vocês. Acho que o pós-doutorado dela vai enriquecer muito com a tua perspectiva. E não há dúvida de que esse aspecto, né, se em parte o lombrosianismo foi adaptado pelo imperialismo europeu, particularmente pelo imperialismo europeu continental,
porque o imperialismo britânico não precisou tanto de Lombroso, tanto que Lombroso não fez no Reino Unido, né, no Império Britânico, o sucesso que ele fez na América Latina. Eles já tinham a fundamentação dos ingleses para o imperialismo deles. Depois eles vão assimilar, claro que é vantajoso, mas sem dúvida o imperialismo continental precisou muito do Lombroso. E se a gente pega isso na dimensão do Brasil, particularmente o Brasil do início do século XX, um país ainda rural, sem processo de urbanização, né, denso e de industrialização, só vai acontecer de 20 para 30, enfim. Mas como que Canudos é representativo disso, né? E como a gente tem que ler, não só Canudos, Contestado também, e outros processos de civilizatórios, né, que asseguram as fronteiras do Brasil, estão imbricados desse lombrosianismo em todos os seus matizes. Como a gente está comemorando lá o bicentenário da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu estou encarregado de escrever sobre o Cândido Mota. E é curioso, porque ele é um pensador original em alguma frente, mas que também ele rapidamente é ultrapassado pelos seus contemporâneos e ele quase cai no esquecimento. Eu diria que hoje o Cândido Mota é uma plaquinha na frente de uma sala, sem que, né? E como último comentário, Hugo, não sei se você sabe disso, mas até 1960, a Faculdade de Direito da USP ainda tinha uma múmia, produto das investigações criminológicas, né? E que uma múmia que foi inclusive analisada pelo Ferri, né? E aí depois a viúva do professor responsável pela múmia assegurou um enterro cristão, né, a essa mulher que era uma criada da família. E os estudantes recentemente tiraram a referência ao professor e a sua fotografia para renomear a sala. Não deixa de ser um processo interessante de contestação, mas também me inquietou bastante pela falta de análise histórica profunda, né? Porque se você for desenterrar os positivistas fiéis ao método das faculdades tradicionais da América Latina, você vai ter que virar a faculdade de ponta cabeça, porque eles estão, né, e não é retirando o nome e a fotografia que você subverte isso, porque fora talvez de alguma parte do departamento de penal e criminologia, se você for no departamento de direito civil, os consensos lombrosianos estão todos ali, né? No departamento de direito comercial, etc., eles não foram a lugar algum. Então, a gente não consegue enfrentar essas permanências sem a acuidade, o cuidado histórico que você mostra na tua pesquisa. Eu acho que a criminologia padece um pouco disso, sabe? E um pouco mais de cuidado histórico, né? Existem certos simplismos de manual que indicam a criminologia no eixo da sucessão, como se não houvesse, mesmo na ideia de positivistas raiz, contradições profundas entre eles, a ponto de saírem a vias de fato quando se encontravam, porque os argumentos não eram suficientes para resolver suas disputas intelectuais. Bom, muito obrigado, Hugo. Eu vou abrir, se eventualmente alguém tiver alguma pergunta, né, que possa dar, como se diz, circularidade à tua exposição. Eu vi que estavam todos muito atentos aqui, enfim, recebi vários elogios, mas se alguém quiser colocar uma questão específica, esse é o momento. Então, fiquem à vontade. E se não tiver, Hugo, não atribua isso a qualquer lapso teu, mas a timidez normal, né? E acho que tanto menos perguntas quanto maior a autoridade do argumento. Mas enfim, se alguém quiser colocar uma questão, eu vou deixar aberta a palavra. A Anelina já está falando que vai ter que ir pro YouTube depois para conferir todas as dicas e notas, né? Vai ficar lá gravado, não se preocupe. Hugo, enquanto eu vou dar uma última chance deles formularem uma questão, deixa eu te colocar essa então para você, pelo menos explanar um pouco isso. Ah, bom, tem uma pergunta da Aneline aqui sobre medicalização. É, perspectivas que influenciaram sobre como foram tratadas as pessoas com deficiência na época. Mas aí, Aneline, você tem que identificar que tipo de deficiência, né? Se, deficiência, nós estamos falando como sofrimento psíquico, né? Ou como determinações físicas, orgânicas, porque acho que o tratamento era um pouco diferente. Pelo menos para ajudar o professor Hugo a uma resposta mais assertiva. Tá vendo, Hugo? Eles querem fazer a pergunta por escrito, né? Então, enquanto eles estão pensando, uma das coisas que me interessou que você mencionou é na disputa do Código da República de 1890, né?
eu tenho o texto do Ricardo Zonta também em perspectiva, mas acho que o liberalismo brasileiro ele sempre foi autoritário e cúmplice de projetos de poder, né? Tanto que eu digo que nada mais autoritário do que o liberalismo brasileiro. E se a gente pega no Império, o primeiro pacto do liberalismo brasileiro foi com a escravidão. Então, como é que pode você ter a manutenção de punições corporais, né, típicas da manutenção da exploração do escravo para a produção de riqueza, e você teve lá uma conciliação, né, no Código Criminal do Império. E no Código Penal da República você tem uma nova conciliação, né, que aí é uma conciliação que também permite uma criminologia, um código criminológico, como ele coloca um ponto de aspas e interrogação ao mesmo tempo, né, em que ele adere à figura do criminoso, mas concilia isso com o Estatuto Liberal da responsabilidade individual. Eu queria ver como é que você vê essa ideia de um liberalismo brasileiro sempre aderente, sempre disposto a andar de mãos dadas com o autoritarismo, independente da teoria com a qual ele tem que se conciliar. Faz sentido a pergunta para você? Sim, faz todo sentido. Eu concordo. Eu acho que às vezes existem concepções muito puristas, eu diria, e portanto desvinculadas da realidade, tanto sobre ideias liberais como sobre ideias positivistas. Até digamos, é, a contextualização de um liberalismo fora do lugar não me parece ser algo razoável, porque o liberalismo, desde suas matrizes, e aí eu estou falando, nos próprios autores iluministas, a gente vê ambiguidades e na forma como as ideias se concretizavam. Então, na própria matriz do liberalismo, a gente vê expressões autoritárias, né? E no Brasil, talvez pelo fato da sociedade ser tão cheia de clivagens, né? Escravização, um país que vinha num processo de colonização extremamente violento, o liberalismo já chega com essa característica, né? Então faz todo sentido. Basta ver o Código Criminal do Império, que tem contradições absurdas, né? Na própria discussão parlamentar para a codificação, algumas das ideias liberais mais emblemáticas, como, por exemplo, a extinção da pena de morte, foram de logo deixadas de lado, até por conta do medo, né? O haitianismo, a, o discurso de que a pena de morte teria que servir para o controle, sobretudo, de populações subalternizadas, né? Então eu concordo demais. E mesmo depois da República, é, num primeiro momento com influências do positivismo mais forte, mas as ideias liberais circulavam como expressões bastante autoritárias, né? Na Primeira República, enfim, a gente tinha. Eu acho que para a gente lidar com essas ideias, né? A gente precisa sempre ver como elas se materializam, porque senão ideias corporificadas, digamos assim, como o Lucian Febvre dizia, né? Senão a gente fica numa história das ideias pairando, ideias que são abstratas. E, sobretudo, no campo criminal, ideias, quando se corporificam, são sempre uma lição nietzschiana, né? Os discursos, quando a gente vai ver as suas raízes, né? Quando a gente vai sujar as mãos de barro, vai cavar, as origens são sempre. Então, eu acho que é por aí, né? As ideias liberais, elas já são, em essência, em grande medida, autoritárias, e aqui no Brasil tem essas características muito próprias que tornam alguns de suas expressões, né, bastante autoritárias. Perfeito. Bom, muito obrigado. Olha, ninguém quis se atrever, acho que estão todos um pouco, digamos, constrangidos pela tua erudição, e é normal que isso aconteça. Mas muito obrigado por ter participado dessa série de encontros, né? É uma pena que a gente não tenha hoje condições de fazer esse grande encontro, né? Dos 150 anos de Lombroso presencialmente.
Acho que isso mereceria uma leitura melhor. Tem esse livro, organizado pelo Silvano Montaldo, que é professor lá em Turim, né? Junto com o Franco Orlandi, sobre Lombroso nas Américas. É impressionante, tem muitos autores argentinos que analisam o positivismo criminológico na Argentina, e eu acho que no Brasil hoje não tem o mesmo fôlego, embora a gente tenha fenômenos tão grandes quanto. Então, você mencionou o nosso último encontro com o Luciano Góes, o teu trabalho, o trabalho do teu orientador, o trabalho da Rebeca Dias, que é pouco conhecido, que chama Criminologia no Brasil, que é muito bem feito, né? É realmente feito Muito assim por bom. uma historiadora. E acho que a gente tem que prestar contas um pouco do nosso passado, para não cair na ideia de que o positivismo criminológico morreu, está sepultado depois do labeling approach, e que agora ninguém questiona mais se existem determinações biopsicofísicas do crime. Naturalmente, porque quando coincidem as determinações biopsicofísicas com a letalidade policial, você vê que esses alvos ainda estão sendo construídos, ainda que por um outro discurso, mas dirigidos contra a mesma população, né? Se a gente não compreender essa sobrevivência, essa rearticulação do lombrosianismo, a gente nunca vai conseguir superá-lo definitivamente. Então, muito obrigado por participar, né? Espero que a gente se encontre e reencontre muitas outras vezes, embora, né, nós já estamos vinculados a projetos de estudo comuns, etc. Uma das coisas que eu me esforço muito em fazer é oxigenar a Universidade de São Paulo com enfim, essas contribuições que vêm do Brasil inteiro, né? Talvez a gente fique por muito tempo em si mesmado, autorreferente, e quando a gente tem contato com pensamentos articulados como o teu, refletidos, a gente se dá conta de que a possibilidade de ser uma universidade para o Brasil implica que o Brasil também, né, faça parte do nosso roteiro de teorizações. Então, muito obrigado, Hugo, seja sempre muito bem-vindo. Espero que a gente se reencontre pessoalmente muito em breve. Poxa, eu que agradeço, Maurício, um prazer, né? E parabéns pela iniciativa. Vou assistir aos demais encontros e a gente continua em diálogo. Obrigado aí aos integrantes do grupo também. Obrigado.